mais uma grave doença tem preocupado os governantes brasileiros pela baixa cobertura vacinal. Mais uma vez a gente falando, né, Tiago? E vacinação, sobre vacinação, de doenças que estão retornando, né, Vanessa? Exatamente, sobre essa questão, né, da baixa adesão à vacinação. Dessa vez, a meningite dos tipos A, B, C, W e Y, elas têm o imunizante disponível no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, para crianças e adolescentes. No entanto, pouco mais de 75% dos mineiros foram imunizados este ano até setembro contra a meningococo tipo C, a bactéria prevalente aqui no Brasil. Na última semana, infelizmente, um bebê de 3 meses faleceu vítima da doença em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Para nos ajudar a entender melhor, então, essa doença e a importância da prevenção, com a gente no estúdio, a doutora Denise Brasileiro, médica pediatra e presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Mineira de Pediatria. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar de prevenção de doenças. E de uma doença que tem a prevenção no sistema público de saúde, né, doutor? Pois é o que a gente está discutindo muito entre os pediatras, que essa baixa cobertura vacinal que aconteceu nos últimos 3 anos, principalmente, fez com que doenças que a gente já estava mais tranquila começassem a acontecer. E não justifica, tem a vacina no posto de saúde, né? É a gente realmente, quem cuida daquela criança, quem tem aquela preocupação, e hoje eles estão estendendo muito as vacinas para outras idades dentro da infância, então não justifica a gente ter esse susto igual a gente está tendo, né? Doutora, muita gente desentende o que é a doença, né? O que é a meningite? A meningite é uma inflamação de uma membrana que reveste o nosso cérebro. Então, é a meninge, essa inflamação. São vários os agentes que podem causar uma meningite. Tem bactérias, tem vírus, tem fungos, tem protozoários, tem agentes químicos, mas as que são preveníveis, a maioria das vezes, são os vírus, as bactérias, né? E o que a gente fazer? Porque é o seguinte, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, que a meningite é uma doença muito letal. E mesmo ela, o que é ser muito letal? Pode levar à morte mesmo, a maioria das vezes dos casos. E pode deixar sequelas para aquelas crianças que sobrevivem, ou aqueles adultos que sobrevivem. Então, realmente é uma doença que apavora e tem que apavorar. E o segredo, assim, o segredo que a gente não pode deixar de esquecer, de lembrar é o seguinte, que quando você suspeita, fazendo o diagnóstico precoce, o resultado é muito melhor. Essa criança pode sobreviver e sobreviver sem sequelas. Por isso que a gente está nessa, né, utilizando das redes sociais, utilizando de todas essas mídias para a gente informar a população que existe vacina, existe prevenção. Agora, eu gostaria muito de poder falar dos sinais e sintomas que fazem com que a gente lembre que aquele caso pode ser uma meningite, para que aquela pessoa que esteja com uma criança em casa e que, né, está preocupado, procure um atendimento imediato, porque a gente corre contra o tempo. Diagnóstico precoce, o resultado é muito melhor. Então, já vamos aproveitar e esclarecer para o pessoal de casa quais são os sintomas, né? O que o pai, a mãe, o responsável deve observar na criança que pode, né, ser sinais de uma meningite. Os bebês pequenininhos, principalmente em torno de 0 até 3 meses de idade, os sinais e sintomas são muito inespecíficos. Às vezes é um bebê que chora sem parar, acompanhado de casos de febre ou da temperatura muito baixa, que chama hipotermia. E junto disso, para de comer, não aceita alimentação nenhuma, pode ter vômitos também. Aquela rigidez de nuca que a gente fala, que é a dificuldade de movimentar o pescocinho no bebê é muito difícil de avaliar, mas o bebê tem um sinal muito importante. Sabe aquela moleira, a fontanela? Ela estufa. E muitas vezes, então às vezes aquela moleira está estufada e a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial de quadros de meningite. Mas existe também meningite em bebê que a fontanela fica normal. Então, irritabilidade, vômitos, recusa alimentar. Você vê que aquele neném não está bem? Não fica em casa não, corre para o hospital. E outra coisa, gente, febre em bebês até 2 meses de idade não é normal.
tem que procurar um atendimento e muitas vezes a gente vai fazer aquele exame que é furar a coluninha do bebê para tirar o líquor, que é o líquidozinho que banha essas meninges que vai dar o diagnóstico, rapidamente. Então, não fique com ele em casa. As crianças maiores, é aquele vômito que a gente fala em jato, vomita longe e não para de vomitar. Às vezes você tem uma virose que você vomita demais, mas você toma um remedinho e você para. Esse não para, é um vômito muito longe. Uma dor de cabeça que a criança não consegue, ela mostra com a mãozinha. Crianças maiores falam, olha, eu não estou conseguindo ver a luz daquela fotofobia e 20 a 30% dos casos pode ter quadro de convulsão também. E vômitos, irritabilidade, febre muito alta. Então, a gente não fica triste quando uma pessoa nos procura para um atendimento. É preferível ir lá e eu examinar e ver que está tudo bem, do que a gente falar assim, nossa, já chegou tarde. Isso, viu, gente, para vocês que estão nos escutando, pai, mãe, cuidador, nunca um profissional vai ficar triste porque vocês levaram para ser avaliada a sua criança. Viu? Escuta isso, lembra de eu falando. Doutora, a melhor prevenção é a vacinação, né? É a vacinação. A Vanessa falou no início do programa sobre os dados da vacinação, que nem 75% dos mineiros se vacinaram contra a meningite no último ano. E qual que é a importância dessa vacinação e como é que funciona também esse processo de vacinação? A vacinação ela está disponível no SUS, como que as pessoas podem procurar e reforça também a importância dessa prevenção por meio da vacinação. Como a gente tem várias bactérias que levam a meningite, lembrando que a mais comum é a meningite C, mas nós temos meningite por tuberculose, por hemófilos, por pneumococo, pelo próprio vírus da gripe, tá? E todos esses têm vacina. Então, a partir quando o neném nasce, toma BCG. Então, já vai proteger da meningite bacteriana, da meningite pela tuberculose. É só procurar o posto de saúde próximo da sua residência. Depois, com 2 meses, já vai receber a vacina que vai prevenir contra o hemófilos e o pneumococo. Também tem na rede de saúde, no posto de saúde, é só chegar lá. São meningites muito agressivas também, com muitas sequelas. Com 3 meses, é a primeira dose da meningite C que o bebê pode receber. Por isso que a gente pede para todo mundo vacinar, porque o bebê que está entre o nascimento e 3 meses, ele fica desprotegido. E quanto mais a população estiver vacinada, isso funciona como um cinturão de proteção. Eu vou proteger meu filho, mas eu vou proteger aquele nenenzinho que ainda não está na hora de receber a vacina. Olha como que isso é importante. Depois, com 5 meses, doses de reforço, com 4 meses, doses de reforços. E crianças maiores, hoje o SUS estendeu essa cobertura vacinal da meningite C até 10 anos. Então, se você ainda não levou, por qualquer motivo, seu filho para tomar meningite C, pode ir em qualquer posto de saúde que você vai ser atendido. E os adolescentes entre 11 e 14 anos, até 2023, vai receber a vacina ACWY, que é a vacina mais completa, que tem na rede particular e ainda não tem para todas as idades no posto de saúde. Isso que eu ia perguntar para a senhora, porque tem uma pequena diferença entre a vacina para meningite privada, né, da área privada, para a que é oferecida pelo SUS. Brevemente, a diferença entre elas e comentar, né, sobre esse caso. Então, por exemplo, na rede particular, nós temos a vacina contra o meningococo B, que são 2 doses no primeiro ano de vida, um reforço com 1 ano, e depois do primeiro ano de vida são 2 doses. Essa vacina não tem para nenhuma idade na rede do SUS, nos postos de saúde. E é um agente também que tem crescido a incidência desse agente no nosso meio aqui no Brasil, tá? Existe a meningite também ACWY, que são 4 sorotipos, né? 4 agentes em uma vacina. E essa também só na rede pública e nas idades de 11 a 14 anos no posto de saúde. Mas aí uma família fala assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar essas vacinas que tem nas clínicas particulares. Mas já faz a meningite C
e as outras vacinas que tem no posto. Você não precisa ficar esperando para poder, eu vou juntar meu dinheiro, mês que vem eu vou fazer. Não, mas já faz as que tem no calendário e aí a hora que você realmente puder, vale sim a pena. É um dinheiro que a gente pede sim para ser investido na saúde, porque depois é muito triste aquele arrependimento de falar, por que que eu não fiz? Doutora, a gente começou, né, o bloco falando a respeito do bebê de Betim, né, que morreu de 3 meses na semana passada. A meningite ela é considerada hoje uma doença erradicada no Brasil. E por que esses casos estão voltando? É por conta dessa baixa cobertura vacinal? Baixa cobertura vacinal. E o que aconteceu também? Nessa época da pandemia, a gente está vendo muita alteração da imunidade das crianças. Então, a gente está tendo quadros assim de doenças que realmente estão voltando. Sabe? Todas as meningites não estavam erradicadas, mas estavam sob controle. Vou te dar um dado importante da notificação. Em 2021, foram 520 casos no ano de meningites por vários tipos e 50 mortes. Até o mês de setembro, 671 casos, você imagina, a gente nem acabou o ano, e 92 mortes por meningite no estado de Minas Gerais. Quase dobrou. Quase dobrou. Então, assim, a gente tem que entender que qual que é o nosso papel como cidadão e como pai e mãe e como profissional da área de saúde. É orientar e colocar em dia o cartão de vacina. E quem for profissional da área de saúde, ele também pode vacinar. Então, ele precisa ir lá no posto de saúde para poder receber as vacinas, porque a gente está lidando direto com esses casos. E aí você pode ter a doença, né? E quanto tempo depois de imunizados, a criança ou adulto já está realmente imunizado, já está protegido contra a doença? Isso depende de cada vacina e das doses de completar o esquema vacinal. Por exemplo, no caso do bebezinho de 3 meses que não, faleceu, ele tomaria a primeira dose com 3 meses, a segunda dose com 5, depois com 1 ano tem reforço. Então, as 3 doses até 1 ano. Mas cada dose já vai aumentando a proteção. Sim. E ainda tem aquela variabilidade individual. Às vezes, uma pessoa, aquela vacina é muito eficaz, na outra nem tanto. Mas, na maioria das vezes, é muito eficaz, porque quando a gente vê ao longo dos anos, a gente vê como que foi diminuindo, assim, quase zerando os casos, quando foi instituídas as outras vacinas de meningite, inclusive a meningite C, no posto de saúde. Doutora, você falou sobre a vacinação de profissionais da saúde, né? Os adultos, eles precisam vacinar também. Também. E, assim, a gente fala, né, dessa vacinação. A meningite, ela acomete mais crianças do que adultos? Como é que é essa correlação? Sim. Tanto vacinação para criança e adulto e tanto para casos? Ela acomete, sim, principalmente essa faixa etária. Bebê e abaixo de 5 anos, onde o sistema imunológico ainda não é totalmente completo, né? Então ficam mais desprotegidos, mas os adultos também estão começando a apresentar. E não só os adultos, é uma faixa etária que a gente está muito preocupado, tanto é que o posto aumentou a cobertura, adolescentes. Então, a gente tem que, qualquer idade a gente tem que preocupar. E hoje, a gente, como profissional da área de saúde, a gente está enfatizando essa responsabilidade do adulto estar vacinado, até para ele proteger quem está na casa dele. Então, não é mais assim, eu nem tenho cartão de vacina, né? Porque eu já tenho mais de 40 anos. Não, todo mundo tem que procurar essa atenção aí, principalmente nesses momentos que a gente está mais vulnerável a adquirir alguma infecção. E aí eu já aproveito o gancho, né, da senhora falar do cartão de vacina, porque tem-se a desculpa de, eu não tenho mais o cartão de vacina, mas hoje já está tudo informatizado, né? Todos os dados ficam no sistema do centro de saúde, então dá para você ir e conferir se falta alguma dose de alguma vacina também, né? Tem uma vacina tão abandonada e que é tão importante que ainda morre gente no Brasil, tétano. Então, assim, gente, vamos aproveitar que nós estamos falando de meningite, que é uma doença prevenível na maioria das vezes, e lembrar das outras vacinas também para prevenir outras doenças. O adulto que quiser se vacinar contra a meningite, basta chegar a um posto de saúde, mostrar cartão de vacina? Como é que funciona para a fase adulta? Não, ele tem que ir, por exemplo, os profissionais da área de saúde, eles têm esse atendimento, mas os adultos, eles não têm aquela faixa etária ou se tem alguma doença, senão ele tem que procurar uma vacina em clínica particular.
Doutora, a senhora falou, né, da questão da meningite bacteriana e da viral. Elas têm diferenças de gravidade? Se uma é mais grave do que a outra, deixa mais sequelas? A bacteriana ela é muito grave quando comparada com a viral. A viral, geralmente, ela dá muitos sintomas também, mas logo uma semana melhora. E na maioria dos casos, exceto assim, herpes, que é muito agressivo, tende a evoluir bem, mas no hospital, acompanhado, com hidratação, né, venosa, que a gente fala sobre esses cuidados, tá? Doutora, mas a bacteriana é a pior. A meningite pode causar outras doenças, alguns fatores agravantes? Sequelas, né? Por exemplo, surdez, déficits motores, alteração de cognição do neurodesenvolvimento, cegueira, né? É uma doença que pode deixar essas sequelas. Paralisia também? Paralisia também. Daí a gente já aproveita, já chama o gancho também para outra vacinação que está em baixa também, que é a da poliomielite, né? Que é a paralisia infantil. Está tendo essa campanha aí, né, para o pessoal. Realmente é bom que vai conferir se está certinha a poliomielite, já confere as outras vacinas. Exatamente. Né? Já aproveita. Como que é o tratamento da meningite? O tratamento depende da causa do agente. Né? A internação, tem alguns casos, nos primeiros dias fica na UTI, para ficar melhor monitorizado. Aí tem antibióticos, tem alguns corticoides, tem um suporte que a gente fala para ver que está tudo bem no organismo. Doutora, então, assim, para a gente, né, caminhando para o fim do nosso bate-papo, é muito importante ressaltar, então, 2 pontos principais que a senhora destacou. A importância da vacinação e a importância também de levar a criança para o hospital assim que os primeiros sintomas apareçam, né? E os sintomas podem ser inespecíficos ou específicos demais. Então, você, na sua casa, não tem condição de interpretar. Leve para o profissional, não é ligar, não. Pelo telefone a gente não tem como falar. Seu filho está com meningite, não está com meningite. Mas criança prostrada, irritada demais, recusa alimentar importante, sem conseguir mexer a cabecinha em crianças maiores, leve ao hospital, leve na UPA mais próxima, leve aonde você conseguir um atendimento mais rápido, porque cada minuto faz a diferença no resultado. E é importante a gente olhar mesmo, né, ficar atento a todos os sinais que a criança emite, né? Porque às vezes, igual um bebezinho, ele ainda não consegue falar, mas ele vai dar sinais de que alguma coisa não está certa. E outra coisa que eu esqueci de falar, muitas manchinhas no corpo também. Existe a doença meningocócica, que é pelo meningococo, só que às vezes ela não dá a meningite clássica, mas ela dá as manchas no corpo e uma evolução também para fatalidade muito grande. Doutora, se descobrir logo no início a chance de cura e a criança não ter nenhuma sequela? Muito maior. Tanto de cura como de não ter as sequelas. Em caso de contato com alguém que foi confirmadamente diagnosticado com meningite, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que procurar esse profissional de saúde perto da casa dela, porque existem medicamentos que são antibióticos apropriados para cada idade, para cada peso, mas tem que iniciar com essa quimioprofilaxia para esses contatos domiciliares ou muito próximos. Muita gente pode confundir também os sintomas da meningite com de alguma outra doença? Ela se parece com alguma outra? Pode. Por exemplo, às vezes está vomitando e fala, intoxicou com algum alimento, está com um quadro viral, uma gastroenterite. E, na verdade, esse vômito já é um sinal de meningite. Tem que ficar bem atento. Tem que ficar bem atento, que os sinais são muito parecidos, principalmente em crianças menores, que são as crianças de mais risco. Ou seja, a gente tem que ficar bem atento, realmente, aos nossos pequenininhos, né? Agora que eu tô com um pequenininho em casa, eu tô ficando bem inteirada desses assuntos. Tá com a vacina em dia. Inclusive, sexta-feira foi ao centro de saúde para tomar as vacinas de 6 meses, né? E a gente sabe a importância. A meningite é injetável ou é aquela de gotinha? Injetável, todas né? injetáveis. Se não me engano, a da polio, que é a de só gotinha. Só a polio e a rotavírus. Mas não dói não, tá, gente? É uma picadinha só. É uma picadinha de muita saúde. Nossa, são gotinhas de saúde ali, né? Uma picadinha, mas que previne uma doença tão grave. Eu aproveito a oportunidade para agradecer vocês da TV Horizonte,
né, para dar esse espaço, para esse momento que essa informação, as pessoas que estão nos escutando, elas vão aproveitar, isso salva vidas. Amém. Importante. Amém. Obrigado, E a doutora. gente que agradece a presença da senhora por esclarecer, né, uma doença que, infelizmente, né, como a gente falou ao longo da nossa conversa... de um bebê aqui do lado da gente, né, Exatamente, Vanessa? Betinha é aqui do lado e, infelizmente, essa doença está voltando com força pela baixa vacinação, né, doutora? A gente precisa ficar mais atentos a essa questão. A gente bate tanto nessa tecla aqui, né, Tiago, de vacinação, a gente precisa vacinar as crianças, nós adultos precisamos vacinar porque realmente as vacinas, elas existem para salvar vidas mesmo. E só que a vacina ela não vai ir até na nossa casa, né? A gente tem que tomar a iniciativa de procurar e aproveitar que está no sistema público de saúde, né, doutora? Isso é muito importante. O nosso sistema de saúde é um dos... Ele ganha prêmios no mundo, Exatamente. De referência. De referência. Quem quiser o contato com a doutora Denise, né, o Instagram da doutora, é de pediatra, né, doutora Denise? Quem quiser tirar dúvidas, conversar mais sobre o assunto, pode te procurar lá, né? Pode sim, com certeza. Obrigado, viu, doutora? Mais uma vez, muito obrigada, doutora. E realmente, nosso objetivo aqui é levar informação até você aí de casa para prevenir, para ajudar mesmo a salvar vidas. Ó, a nossa produtora falou que tem uma perguntinha de casa. Qual que é, Ana? Você quer fazer? Se a pessoa não tiver condições de contratar, né, de pagar pela vacinação nessas clínicas particulares, a criança pode correr o risco de morrer? É igual você disse, né, doutora? Pode procurar. Hoje, 2022, a bactéria mais frequente é o meningococo C. Mas a gente não tem como falar que não pode acontecer os outros casos, porque a gente tem visto acontecer. Mas pelo sim, pelo não, já garante a que está ali. Que tem ali. Já garante a que está no sistema mas público. O ideal realmente, para a gente ficar sossegado, são todas as vacinas, porque todos circulam, né? Sim. Todos os agentes circulam. Em menor ou maior proporção, mas eles estão aí presentes no nosso meio. Tá aí, Ivanilde de Contagem que mandou essa pergunta. Muito obrigada pela sua participação, viu? Doutora, muito obrigado também pela sua participação, que o nosso programa é muito bom, né? A gente conversar sobre assuntos esclarecedores, porque às vezes a pessoa acha que não vai acontecer em casa, às vezes é no vizinho ou dentro de casa. Então é importante a vacinação. Obrigado, doutora. Muito obrigada.